Nessa aula você vai aprender como é formada a voz. A voz, elas são ondas sonoras que são produzidas, vindas diretamente do pulmão. Quando você inspira ar, esse ar ele volta novamente através da traqueia, né? Vem aqui e aí ela tem as pregas vocais. Essas pregas vocais, elas uma entra em contato com a outra e que produz esse som que você conhece chamado de voz. A voz, ela nada mais é de que uma vibração, ou seja, quando você é uma onda vibratória que quando ela chega ali, entra em contato com as pregas vocais, ela produz o som. Aí nós temos o som, que é o som agudo, e nós temos o som grave. Por exemplo, o agudo é aquela onda, aquela frequência de rápida e alta, ou seja, ela é geralmente aquele barulho que você ouve e se torna agressivo para os ouvidos. Sabe aquele barulho que você ouve e se torna chato, que agride os seus tímpanos e você não consegue ouvir? E você já viu, por exemplo, aquela voz de radialista com um tom mais grave? Isso aí é o agudo, tá? A onda aguda, ela tem um alcance, uma longitude maior do que a aguda. Porém, é um som mais grave, né? Geralmente é aquele som mais de radialista, em programas que são programas românticos, by night, vai começar... Então, assim, nesse sentido de tonalidade, tanto grave e aguda, que você consegue produzir. E existe um órgão que é de fundamental importância na produção da voz, que é o diafragma. Nós sabemos que quando você fala com bastante ar, o seu tônus vocal ele é um pouco mais alto, ele é mais impactante. E o diafragma é responsável para ajudar você a respirar e também aproveitar esses ares, esse ar que está no seu pulmão para sair e sair com um som mais agudo ou um som mais grave, e aí você começa a ter essa afinação vocal e você consegue aí ter uma comunicação mais com um tônus vocal mais profissional, um tônus vocal mais, por exemplo, um tônus vocal onde você consiga atingir seu objetivo ou numa palestra, ou, por exemplo, numa música, ou, por exemplo, num discurso, né? E aí você consegue utilizar. Então, são coisas que... Existem algumas coisas que é muito importante para você estar produzindo essa voz, né? Uma delas é você fazer exercício de expiração e inspiração. Na hora que você for se comunicar, ter o cuidado de que o seu pulmão esteja com ar. Se você começa a falar uma coisa, e aí conforme você vai falando e o ar vai se esvaziando, a voz também diminui o seu impacto e automaticamente chega uma hora que vai acabar o ar e vai acabar o som também. Então o som, a criação do som, uma das coisas que é de primordial importância é essa questão de você usar o diafragma para dar impostação vocal, né? Uma comunicação onde tem respiração. Quando você fala pelo diafragma, a sua comunicação fica mais plena, fica com um tônus vocal mais forte. Diferentemente quando você fala pela barriga, parece que você não tem ar, né? Você não tem ar nos pulmões, você não está usando a respiração diafragmática para você expelir esse som. E aí fica uma voz aí baixa, né? Às vezes a pessoa que é tímida, ela não usa todo esse potencial que a voz dela possui. Ela não usa o diafragma, ela não usa a impostação vocal, que é uma técnica, né? Onde você consegue sobrepor a sua voz em um volume tal e você consiga um alcance maior.